Bom dia a todos vocês que nos acompanham em mais um programa Manhã Viva. Hoje vamos falar um assunto que vai interessar sobretudo as mamães, especialmente depois da gestação, quando começa aquele período de privação de sono, por conta das mamadas, das madrugadas, toda ali a nova rotina. Então falaremos sobre esses distúrbios do sono, em especial com as mães gestantes ou aquelas que acabaram de ter os seus filhos e como isso afeta a sua saúde mental. E a falta de sono não é somente uma questão de cansaço, pois pode ter repercussões profundas na saúde emocional, psicológica das mulheres, como eu falei, especialmente durante e após a gestação. Então, vamos conversar para aprofundar esse tema com a psicóloga Joana Dias, que irá partilhar sua vasta experiência. Assim, vamos explorar como podemos ajudar as mamães, vamos ter orientações assim bem práticas para as mamães terem esse momento também de autocuidado, de saber pedir orientação, ou então quem está ali com ela na casa também ajudá-la a ser esse suporte. E assim vamos aprofundar já, mas como habitual, vamos começar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos essa Ave Maria pedindo a Nossa Senhora por todas as mães que estão grávidas, aquelas que acabaram de ter os seus bebês, aquelas que desejam também engravidar, ela que é a nossa intercessora e modelo de todas as mães. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vinda, Joana. Obrigada. Já nos conhecemos online, né? É verdade. Agora presencialmente. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença. E assim a gente conversar um período ali da fase da vida de uma mãe que é bastante peculiar, né? É a bênção de receber ali uma vida nova, mas também com ela tem os seus desafios, sobretudo nessa área do sono, não é? Exatamente. A maternidade pode ser aqui um desafio, a acrescentar àquilo que já é um desafio, a privação do sono. Não é? E quando existe o distúrbio de sono ou uma privação do sono, junto com a maternidade, ainda aumenta aqui mais o desafio e o desafio deste período. E na sua prática, quem você acompanha, quais são os maiores fatores, os principais fatores que afetam o sono, especialmente das mães? Bem, o sono ele pode ser afetado por multidimensões. Na verdade, ele tem um papel com a saúde mental da mulher, ele tem um papel bidirecional e profundamente interligado. Ou seja, quando ambos se influenciam, tanto a privação do sono com a saúde mental, eles vão se influenciando. Quando uma mãe não dorme bem, depois também tem as consequências de não dormir bem, maior irritabilidade, não consegue estar tão predisposta para os desafios do dia-a-dia e vice-versa. Quando existe esta privação de sono também tem as suas consequências. Mas elas podem ter multifatores. Podemos falar aqui das alterações fisiológicas e das alterações hormonais que uma mulher passa durante este período. Podemos falar de fatores ligados também ao bebê e às necessidades que o bebê tem, que a mãe, como sua principal cuidadora, não é? Tem que apoiar e auxiliar o bebê nas suas necessidades, quer seja de alimentação, depois também a higiene ou o próprio conforto do bebê. Também há aqui outros fatores ligados à carga mental que a maternidade pode trazer. Esta questão da autoeficácia, da mãe se sentir bem no seu papel de mãe, de estar segura enquanto mãe, também pode ser um fator que pode influenciar o sono e a qualidade do sono, para além do apoio. O apoio do parceiro ou a rede de apoio, existir ou não, pode ser um fator que pode ser benéfico para o sono da mãe ou prejudicial quando não existe.
Portanto, há aqui vastos fatores que podem influenciar depois. Mas também é importante ressaltar que a questão do sono também antes da gestação, né? Ou melhor, antes do parto, né? Durante a gestação também tem aquelas que já apresentam dificuldade desde o início, seja por enjoos, seja o cansaço que vem a mais, o metabolismo está mais acelerado. Aqui prende-se essencialmente por estas questões das mudanças fisiológicas e hormonais. Nós temos podemos falar aqui em algumas mudanças hormonais, por exemplo, o aumento da progesterona ou o aumento do estrogênio, que são essenciais para a gestação, mas depois têm mudanças a nível da regulação do humor ou até mesmo da temperatura do corpo, que é essencial existir uma leve queda para a pessoa conseguir entrar num sono mais profundo e que fica depois também condicionado com este aumento do estrogênio. Também falamos aqui em outras mudanças hormonais, como, por exemplo, a prolactina, que ela efetivamente tem um aumento depois do pós-parto, mas já começa a existir durante a gestação. E a melatonina, que é conhecida como a hormona do sono, também tem aqui alterações, portanto há uma diminuição, que depois condiciona a qualidade do sono também já durante a gestação. E é verdade que existe aqui alguns períodos, principalmente o primeiro trimestre, que há um cansaço maior, há uma sensação de fadiga, há esta questão também de enjoos que pode condicionar, aqui a azia pode condicionar também depois o período noturno, mas isto vem mesmo das alterações hormonais, que nós temos aqui. E nesta questão saliento a progesterona, que tem um aumento significativo e que tem esta questão do cansaço, é o responsável por, naquele primeiro trimestre, as mães se sentirem tão exaustas, mas ao mesmo tempo ele também tem uma ação na arquitetura do sono, o que acaba por torná-lo mais fragmentado, às vezes até há aquela sensação de sonhos mais intensos, portanto, precisamente por estas alterações hormonais. E quem já sofre com depressão, com ansiedade, a gravidez potencializa esses distúrbios de sono, por exemplo? Bem, nós quando falamos em ansiedade e depressão, nós falamos em dois estados emocionais que por si só já têm mudanças significativas, tanto no corpo como a nível cerebral, tanto fisicamente como a nível psicológico. Na maternidade vem ainda salientar, não é? Ou pode salientar se existir aqui um agravamento de algum sintoma. Por exemplo, a ansiedade, que é um estado de alerta constante, é como se fosse um sistema de alerta que o nosso corpo tem para nos proteger face a uma ameaça, para nós conseguirmos agir face a uma ameaça. E isso faz com que a mãe tenha mais dificuldade em relaxar porque está precisamente num estado de alerta constante. A depressão também tem ações nesta questão do sono, pode dar um sono mais leve, mais fragmentado, e aqui nós falamos da insónia, ou também pode dar um excesso de sono, que falamos da hipersonolência, que não significa que seja reparador e que por existir mais horas de sono que seja recuperador para a mãe. Quando nós falamos na maternidade, tudo isto fica mais exacerbado porque há precisamente estas alterações hormonais que condicionam também a arquitetura do sono. Até hoje eu não tive a graça de ser mãe, mas tem minhas questões de sono também. Eu sei o quanto que é desesperador, num período assim de tempo prolongado, a gente não ter uma qualidade de sono. Então, quem não sofre com isso, assim, não imagina o quanto que a gente fica desnorteado. E eu imagino depois, quando se é mãe, se é gestante, depois quando a criança nasce, como deve ser assim, meu Deus, desesperador. Então precisa de bastante compreensão de quem está ali ao redor, né? Exatamente.
Aliás, o sono tem um papel neurobiológico muito importante para várias funções que nós temos no nosso dia-a-dia, sejam elas da memória, da atenção, das próprias tomadas de decisões que nós temos que tomar consecutivamente ao longo do nosso dia. Portanto, ao ter este impacto nestas funções executivas, quando não é reparador, todas elas ficam em déficit. Portanto, há algo que não foi reparador para estas funções. Quando toca à questão da mãe, já tem todo aqui um agravamento ou uma exacerbação, porque existem outras necessidades, além das suas próprias necessidades, que a mãe tem esta preocupação, que se preocupar, seja com a questão do bebê, das necessidades do bebê. Então vem agravar aquilo que já é difícil de lidar quando não existe esta responsabilidade de um bebê. E esses distúrbios do sono afetam também, de alguma forma, o bebê em si, a saúde dele? Como é essa relação? Sim, pode afetar. Efetivamente tem efeitos. É importante falarmos nesta questão com sensibilidade para que as mães não se sintam culpadas por isto acontecer, porque muitas vezes podemos cair nesta armadilha. E falamos precisamente do impacto que pode ter no feto ou depois no bebê, precisamente para alertar o quão preciso é cuidar da mãe e do sono da mãe. Mas pode ter já interferências intrauterinas e depois pode ter também na vinculação, por exemplo, que a mãe forma com o bebê, porque se há um sistema de alarme ligado, não é? Se a privação do sono já deixa a mãe mais irritada, com menos capacidade de regular as suas emoções, portanto já há aqui todo um cenário que vai deixar a mãe menos predisposta, não é predisposta a palavra correta, mas menos capaz de estar atenta às necessidades, por exemplo, básicas do bebê, seja de alimentação, seja quando quer conforto. Portanto, também está menos sensível porque está a viver precisamente neste estado de alerta. E assim, é bom esse alerta mesmo de não se culpar, porque é uma fase assim, muito peculiar, né? De tantas novidades, tantas diferenças hormonais, então realmente é bom ressaltar esse ponto. E também só para eu recordar se a Joana falou que também distúrbios no sono afetam a produção de prolactina? Sim, então a prolactina é a hormona que está ligada aqui à produção do leite. Ela já começa a ter um aumento durante a gravidez, mas só tem um real aumento quando existe uma queda, digamos assim, da progesterona e do estrogênio depois do parto. E este aumento também tem influência no sono, portanto torna o sono mais fragmentado, mais leve, mais sensível precisamente para a mãe estar preparada para as necessidades do bebê, estar atenta às necessidades do bebê. Eu perguntei isso porque supostamente uma consequência pode ser diminuir a produção de leite e assim ter esse efeito direto na vida do bebê, né? Exatamente. Quando existe níveis de stress depois elevados, é a tal situação que nós falámos inicialmente, não é? Que é a privação do sono influencia a saúde mental e a saúde mental influencia a privação do sono. E aqui acontece igual, que é a privação do sono influencia esta questão das alterações hormonais e as alterações hormonais influenciam também o sono. Justamente. Ainda há os casos de mães que ficam com depressão pós-parto, né? E também tem o seu sono afetado, tem todas essas questões afetadas, né? Portanto, a privação do sono traz aqui alguns riscos, seja a depressão pós-parto, o aumento da ansiedade ou até mesmo o burnout, pode levar a estas situações quando a mãe não tem este sono reparador. Portanto, está mais propícia, aliás, os estudos mostram-nos mesmo isso, que a privação do sono aumenta o risco da depressão pós-parto. Certo. E quão importante ali a presença do esposo, né, das pessoas ao redor ali para
perceber que certas atitudes da mulher são em consequência dessa privação de sono. Então, quão importante é o papel ali do marido ou de outras pessoas da família para essa mulher? A rede de apoio é um fator protetor na fase da maternidade, seja ela durante a gravidez ou também no pós-parto. E o papel desta rede de apoio, e quando falamos em rede de apoio, efetivamente ligamos maioritariamente ao pai do bebê, ao companheiro, mas quando não existe também pode ser a outra rede de apoio, como os familiares, como amigos mais próximos, portanto não significa que seja propriamente do parceiro. Todos eles têm um papel muito importante, até mesmo quando existe o parceiro. A família acaba por também ter um papel importante nesta rede de apoio. E acaba por ser importante não só para a dinâmica do dia-a-dia, né, a dinâmica que é necessário ter com o bebê, seja de mudar a fralda, seja preparar o próprio bebê quando existe a amamentação para a amamentação, seja assumir aqui o bebê para a mãe poder descansar. Tem este papel na dinâmica do dia-a-dia, mas tem ainda mais do que isto, que é o papel de apoio à mulher. Portanto, é um período difícil a nível também emocional, ou que pode ser difícil, depois depende de mulher para mulher e de mãe para mãe, mas que pode ser difícil e o parceiro acaba por ter aqui um papel de apoio, de ouvir sem julgar, de validar aquilo que a mulher está a sentir, ou que eu quando falo aqui mulher é mulher-mãe, não é? Sim. Que está a sentir, acaba por ter estes dois grandes papéis. Também é importante a mulher pedir ajuda e assumir que precisa de ajuda. Não, é esse ponto também que eu gostaria que a Joana comentasse, porque às vezes mistura o sentimento de culpa, de eu tenho que dar conta, eu sou a mãe, eu sou ali que vou ter o maior cuidado, né, com a criança diretamente. Então há essa autocobrança e muitas vezes não verbaliza que precisa de ajuda, não é? É, exatamente. Aliás, isso é uma questão cultural, de crença, não é? Que se vai buscar que precisamos dar conta de tudo, quando na verdade somos seres sociais e precisamos mesmo dos outros para nos ajudar e para nos apoiar. Mas existe sim esta dificuldade, às vezes, em pedir ajuda também da parte das mães, e numa primeira instância, antes de pedir ajuda a outra pessoa, é importante que a mãe valide internamente que precisa dessa ajuda e que merece ter essa ajuda. E depois desta validação interna, então pedir ajuda às outras pessoas de uma forma assertiva, sem sentimento de culpa de estar a pedir ajuda. Aliás, às vezes até é mesmo uma forma das outras pessoas saberem como ajudar, porque às vezes a família quer ajudar, o próprio parceiro quer ajudar, mas não sabe como. E, portanto, dizer de uma forma assertiva, sem este sentimento de culpa, pode até mesmo aproximar esta rede de apoio. Justamente, essa importância do diálogo, dessa rede de apoio, e também, nessa hora, essa rede de apoio poder ter um olhar também sobre a mãe. Porque quando o bebê nasce, todo mundo que fica ali, gira em torno da criança, quer saber da criança, que gracinha, tal. Mas, às vezes, assim, e a mãe? Precisa de alguma coisa? Às vezes, é quem for fazer a visita, né, e quem tem mais intimidade, se disponibilizar para algumas coisas de cuidado com o bebê, com a casa, com as roupinhas da criança. Então, às vezes, a gente, né, quem é da família, quem vai visitar, ter esse olhar atento também para a pessoa da mãe. Exatamente. Até que o papel da empatia e do apoio social vem mesmo aqui nesta questão da mãe e do bebê, não é? Que é ter empatia para com a mãe é um fator protetor também. Perguntar aquilo que sente, ouvir a mãe sem qualquer tipo de julgamento, validar aquilo que ela está a sentir, porque em muitos momentos é mesmo isto que a mãe procura, é ser também validada, e portanto isto já é um suporte à mãe. Cuidar ou ter aqui assumir este cuidado com o bebê, para que a mãe possa ter os seus autocuidados, para que ela também tenha aqui algumas estratégias para preservar a sua identidade, também é cuidar da mãe.
não é? Mas sem dúvida que há um cuidado a ter com o bebê, mas também há um cuidado a ter com a mãe. E nesse aspecto é mesmo aquilo que a mãe deve dizer, ou seja, que se deve expressar. Eu estou-me a sentir cansada, será que tu hoje podes vir aqui ajudar-me 1 ou 2 à tarde, porque preciso de sair um pouco, preciso de estar em silêncio comigo. Portanto, a própria mãe validar isso internamente, que é numa primeira instância é aquilo que efetivamente é necessário, e depois expressar aquilo que precisa, seja direcionado para o bebê ou seja direcionado para ela própria. E uma coisa que tem a ver, mas não tem a ver. Assim, também com a questão, com o nosso tema dos distúrbios do sono, né? Também nessa fase, pela sua prática, se vê que também acaba por acontecer muitos problemas entre o casal, porque falta essa compreensão do estado da mulher, ela não fala ou ele não compreende. Acontece isso? Então, aqui a fase da maternidade pode trazer ao de cima algumas questões que o casal já possa ter, seja na comunicação, seja depois também nesta validação emocional de um e do outro, mas a maternidade é um período de vulnerabilidade também. É um período muito bonito, mas também difícil e, portanto, pode trazer, sim, estas questões no casal, porque se existe, digamos, por exemplo, a privação do sono, ou se existe aqui uma dificuldade em regular emoções ou em resolver as situações, às vezes, do dia-a-dia, nem sempre é tão fácil como era antes. Portanto, tudo isto, na dinâmica do casal, também pode trazer algum conflito. E é claro que, né, a mulher não vai se vitimizar, realmente apresentar a concretude da situação, né? Se dizer, como a Jana estava falando, mas também requer uma paciência dobrada dos homens, porque os homens, como eu costumo dizer, nunca vão entender a variação de hormônios na vida inteira de uma mulher, porque eles são sempre lineares, então não vão conseguir captar como é que essa variação hormonal ao longo da vida, sobretudo no período de gestação, do pós-parto, não é mesmo? Então, as mudanças hormonais começam na mãe, não é? E tem um impacto significativo na mãe. O parceiro depois também tem aqui o seu papel enquanto pai. Aliás, nós falamos muito aqui em como é que pode ajudar, mas na verdade a maternidade é uma responsabilidade partilhada. E esta palavra do ajudar depois também tem muito que se lhe diga, não é? Que é responsabilidade também do pai ter todos estes cuidados com o bebê, embora a mãe tenha aqui, por exemplo, na amamentação, um papel que dificilmente é substituído. Mas os homens, o parceiro, não é? O pai, começa também a ter o seu papel a partir do momento em que existe a maternidade, a gravidez. Mas a nível hormonal é a mulher que tem as primeiras alterações. Sim. Então, paciência os homens. Começando um pouquinho, assim, a gente falar da parte prática de como melhorar todas essas questões do sono, quase chegando ao fim do nosso primeiro bloco. O que se pode fazer inicialmente como higiene do sono no caso dessas mães? Bem, a higiene do sono passa por ser um conjunto de hábitos e de rotinas que a mãe vai criando, seja a nível comportamental, seja a nível ambiental, que vai criando e que ajudam a promover depois um sono de qualidade. Aliás, elas já devem vir antes da maternidade. Elas não devem começar só aqui no período da maternidade. A higiene do sono deve acompanhar ao longo de todo o percurso de vida. Mas depois tem aqui um papel muito importante na fase da maternidade, porque existem muitos impactos no sono, como já referimos, estas questões todas hormonais, as necessidades do bebê, portanto, todos os fatores que vão contribuir para que o sono reduza a sua qualidade. Depois é importante nós darmos a outra parte, que é o que é que vamos fazer para melhorar o nosso sono, mesmo com estes fatores. E aqui podem existir várias estratégias, seja ter as rotinas de sono o mais consistente possível dentro daquilo que é as necessidades do bebê, porque agora também
tem esta exigência, aproveitar, por exemplo, para fazer aqui algumas cestas curtas durante o dia, que é importante para ir repondo aqui algumas questões também do sono, o próprio ambiente do quarto onde a pessoa vai dormir, ser fresco, ser silencioso, ser escuro, acolhedor. Muito importante esta questão dos alimentos ricos em cafeína e dos açúcares refinados, termos em conta que é importante diminuir, não significa que deixem de existir, mas diminuir, também consoante o impacto que isso depois vai tendo na mulher, porque todas são diferentes, não é? E a verdade é que nós falamos aqui em estratégias, mas nem todas podem ser eficazes para todas as mães. Cada uma depois também tem as suas particularidades e as estratégias também vão nesse sentido. Muito bem, Joana. A gente vai falar mais na segunda parte do programa sobre esses distúrbios do sono que afetam as mães. Falamos nesse primeiro bloco sobre a necessidade delas reconhecerem e validar internamente que precisam de ajuda, precisam verbalizar o que sentem, a importância também dessa rede de apoio. E na segunda parte do nosso programa vamos continuar nesse caminho para ajudar aí as mamães nessa fase tão especial da vida. Até já! Voltamos à segunda parte do nosso programa Manhã Viva de hoje, em que estamos a falar sobre os distúrbios do sono, especialmente no caso das mamães, as grávidas, aquelas que acabaram de ter os seus bebês. Está conosco a psicóloga Joana, que nos ajuda a entender melhor essa fase da vida da mulher, uma fase tão linda, mas com seus desafios próprios. E cada mulher tem a sua jornada, a sua história, a sua circunstância de vida, mas com certeza é um momento que requer cuidado, requer um olhar também especial daqueles que estão em volta da mulher. Bom, continuando aqui para a gente falar de como melhor ajudar as mamães, aquelas que estão a sofrer com seus distúrbios do sono, que como eu imagino e falei no bloco anterior, assim, eu consegui, por experiência minhas de problemas de sono, imagine com bebê, com tantas coisas, eu imagino que deve ser desesperador. E aí, nesse sentido, qual o papel também da psicologia nessa hora, quando se vê que não, eu estou realmente no ponto que eu preciso de ajuda psicológica? Bem, então o papel da psicologia durante este período de vulnerabilidade, da maternidade, ele é precisamente trazer um apoio emocional, uma consciencialização também à mulher deste período para conseguir que depois ela consiga passá-lo com mais equilíbrio. Quando aqui trazendo também um bocadinho de quando é que a mulher deve procurar esta ajuda, sempre que aquilo que está a sentir tem um impacto no seu bem-estar, na sua rotina, na sua própria comunicação, na comunicação com o bebê, com os outros, portanto é hora de procurar ajuda. Embora a psicologia não seja um SOS, não é? É uma terapia que se pode fazer mesmo não existindo aqui nenhum fator de agravamento. Portanto, nós beneficiamos sempre dela ao longo da nossa vida. Sim, há alguns sinais que podem realçar também, como por exemplo maior irritabilidade, um sentimento de tristeza permanente, esta regulação emocional ser difícil de fazer, às vezes até a memória ou a atenção está mais prejudicada. Portanto, há aqui vários sinais que podem indicar também esta necessidade efetivamente de procurar ajuda. A psicologia traz então o papel, como já referi, e o psicólogo depois vem trazer um espaço de acolhimento, um espaço seguro para que a mulher possa se expressar, que possa falar sem existir nenhum julgamento, além depois de trazer toda a outra parte, não é, de estratégias para lidar com estas dificuldades, de ajudar a mulher a fazer a sua validação emocional, da reestruturação de pensamento. Portanto, depois já aqui toda uma vasta gama, dependendo também do objetivo com que a pessoa procure.
E nós falamos um pouquinho no bloco anterior sobre a questão da alimentação, de evitar açúcar, cafeína. A alimentação em geral saudável tem que ser para todo mundo, mas nessa fase também pode prejudicar mais ainda o sono e, de repente, até a saúde do bebê, né? De acordo com aquilo que a mãe come, o bebê vai absorver. A alimentação é muito importante em todas as fases da nossa vida. Aliás, devemos priorizar mesmo uma alimentação saudável. Ela tem uma ação química e, portanto, o nosso cérebro vai se ressentir com a nossa alimentação ou vai beneficiar da nossa alimentação. Há alimentos que durante a maternidade e aqui durante a gestação e no pós parto, que pode trazer benefícios, por exemplo, na produção da dopamina, nesta hormona do sono. Por exemplo, alimentos ricos em triptofano, sejam ele o ovo, o leite, a aveia, o magnésio. E depois temos outros alimentos que podem trazer algum prejuízo. Alimentos ricos em cafeína, os açúcares refinados, esta questão de refeições mais pesadas ao final do dia também podem condicionar depois a qualidade do sono. Exatamente, todo estes açúcares refinados, não é? Que podem trazer alguns estimulantes, eles são estimulantes e podem trazer aqui alguma agitação que depois condiciona a qualidade do sono. E muito importante a hidratação. Não é? Que quando falamos em alimentação pensamos muito nos alimentos em si, mas a hidratação está precisamente no meio da roda dos alimentos para nós priorizarmos e centralizarmos também. E que outras estratégias também as mães podem adotar para tentar tranquilizar-se mais? Há algumas estratégias que podem adotar. Como falei anteriormente, todas elas precisam de ser medidas à realidade de cada mulher, porque nem todas funcionam com toda a gente. Mas esta questão das rotinas consistentes é muito importante, a própria divisão das responsabilidades durante a noite com o parceiro ou com a rede de suporte, a diminuição dos ecrãs durante o dia, das luzes, portanto, irmos aqui fazendo uma diminuição ao longo do dia para depois não prejudicar na produção da melatonina, esta questão dos alimentos, o ambiente do quarto, as cestas, não é? E há aqui uma panóplia de estratégias. Sim, e também algo da rotina que eu fiquei pensar, porque a Joana falou sobre também tirar pequenas cestas ao longo do dia. E nisso também o incentivo da mulher não ficar preocupada com casa, também o tempo inteiro, porque às vezes tem um período que ela está ali sozinha, de licença maternidade, ela, o bebê, e serviço de casa sempre vai ter. Você não vai deixar a casa, a roupa assim de lado, mas também não ficar nessa neurose de ter que dar conta de tudo e ter aqueles minutinhos também para si, né? Claro, nós precisamos de um equilíbrio. E um equilíbrio entre aquilo que é necessário fazer e aquilo que também pode esperar ser feito. E a rede de apoio chega muito neste sentido, de dar suporte a estas questões que precisam de ser feitas e que, no momento, não estou capaz ou preciso de priorizar outras coisas que não o arrumar a casa. E a rede de apoio, por exemplo, o parceiro, vem mesmo neste sentido. É uma responsabilidade dos dois, então este cuidado com a casa também é uma responsabilidade dos dois. Mas existem alguns autocuidados que a mulher pode ter, até mesmo para preservar a sua própria identidade, que é uma das coisas que ainda não se fala tanto como este cuidado com o bebê ou o cuidado com esta questão do sono, mas que é muito importante nós trazermos, que é esta preservação da própria identidade da mãe, que quando fica condicionada também é um fator que pode levar, por exemplo, a esta questão da depressão do pós-parto ou do desenvolvimento aqui de alguns sintomas. E estes autocuidados passam mesmo por a mãe se dar tempo. Não significa que seja horas longe do bebê, mas coisas simples, dar uma caminhada, ler umas páginas de um livro, fazer exercício físico também fora de casa, que também é às vezes esta dificuldade de sair, mas é importante que exista, e a rede de apoio depois cobre este tempo que a mãe está fora. Mas é importante ela ter estes autocuidados. A
terapia é um autocuidado. O próprio partilhar estas responsabilidades é um autocuidado. E eu vou acrescentar um outro autocuidado. Também a mulher cuidar de si na sua beleza, na sua imagem, minimamente, né? Não ficar de pijama, fazer a sua higiene pessoal, ajeitar o cabelo. Porque às vezes na correria ali de ter que socorrer, a criança está chorando, tem que trocar fralda e tal. Mas tentar esse minutinho que também vai ajudar no seu emocional, com certeza. Sem dúvida. Aliás, estar em casa, mas manter uma rotina, mesmo estando em casa, é essencial. Tirar o pijama, vestir uma roupa, autocuidar-se, estar preparada para o bebê também é um autocuidado. E, aliás, quando a mãe tem aqui alguma privação de sono, um dos sinais que ela nos pode dar é precisamente esta ruptura na sua rotina básica de autocuidado e que pode ser também um sinal de alerta para as pessoas que estão mais próximas. Porque é muito importante que a mãe o continue a fazer, de se cuidar visualmente, não é? Até porque isso influencia a sua autoestima. E as mães têm que reforçar a sua autoestima, como toda a gente no geral, não é? Isso. Mas nesta fase de vulnerabilidade é importante que isso aconteça. E recomenda-se também técnicas de relaxamento, como se faz? Então, as práticas de relaxamento, elas têm uma ação no sistema nervoso central, simpático, que faz com que diminua. Então, este sistema de alerta que nós falávamos, ele vai começar a diminuir com as práticas de relaxamento, sejam elas o mindfulness, seja o relaxamento muscular progressivo, as visualizações guiadas, elas têm um efeito positivo. Até mesmo quando o sono é fragmentado, elas têm um efeito positivo na qualidade do sono. E também respiração deve ajudar, né? Também ter aqueles momentos de saber respirar pausadamente, acredito eu, também que ajuda. As respirações diafragmáticas podem ser mais uma das técnicas de relaxamento. E respirar é onde nós temos um espaço, muitas vezes, para nós. O silêncio, o respirar em silêncio, é um espaço para a mãe, para a sua reflexão, para o seu tempo e, portanto, também é muito importante. E encontrar, assim, comunidades, grupos de mãe, ajuda também nessa partilha? Ou, em alguns casos, pode deixar também a mulher mais estressada, porque é uma fase que todo mundo tem opinião sobre tudo, para mãe, para bebê, as inúmeras informações que hoje em dia tem na internet, cursos disso, daquilo outro. Então, é positivo, mas, por um lado, também não se deixar levar pela chuva de informações. Exatamente. Pode ser benéfico ou pode ser prejudicial. Até porque nem todas as mães... Cada uma tem o seu próprio caminho, nem todas passam pelas mesmas experiências, nem todas sentem os mesmos medos ou têm as mesmas dúvidas, embora existam muitas que se coincidam, mas o caminho de cada mãe é diferente. Pode ser benéfico esta partilha de experiências, a partilha de informação, este sentimento de identidade, não é? Porque há outras pessoas em situações semelhantes, até mesmo para evitar aqui o isolamento. Pode ser benéfico, como também pode trazer coisas menos positivas, porque a mãe pode não se identificar, pode intensificar sentimentos de culpa ou sentimentos de não identificação, porque não se identifica com aquelas experiências ou até mesmo com as estratégias que são devolvidas nestes grupos de mães, e isso pode depois condicionar também o bem-estar das mães. Não funciona para todos. Também voltando a um ponto em relação aos telemóveis e ecrãs, porque muitas mães, às vezes, nas madrugadas, que estão ali de mamar, ficam ali no telemóvel. Também isso não vai favorecer a questão do sono, né? Não favorece. Aliás, os ecrãs, eles, na hora de dormir, portanto, eles devem ser reduzidos precisamente porque têm um impacto negativo nesta questão da produção da dopamina. Mas depois, além da produção da dopamina, eles trazem
outras vantagens e devemos pensar e também fazer uma reflexão, cada mãe e cada família, fazer uma reflexão do tempo que se passa no ecrã. Até porque o tempo que se passa no ecrã traz consequências já além dos ecrãs e da relação ecrã-mãe. Mesmo na comunicação com a família, no tempo que a mãe tem para o próprio cuidado, para o cuidado em família, depois também pode ficar condicionado por este tempo alargado de ecrã. E também a criança não ficar exposta ali, mesmo que indiretamente, não ficar exposta a ecrãs assim já tão novinho, né? Aquilo que os estudos nos têm vindo a mostrar é que não existem benefícios precisamente dessa exposição. Muito bem, então realmente acho que em todas as fases da vida todos nós precisamos rever os nossos costumes em relação aos ecrãs, em relação aos telemóveis. E para aquelas mães que já voltaram a trabalhar, mas ainda tem essa rotina com criança pequena, como é que o ambiente de trabalho pode ajudar a favorecer? O que pode fazer quando elas voltam ao trabalho? Bem, o trabalho ele pode ser uma fonte de ajuda, de apoio, como também pode ser uma pressão adicional. E isto tanto no pós-parto, portanto, quando já está aqui na fase de ter o bebê consigo, como até mesmo durante os desafios da maternidade. Mas há aqui algumas questões que a nível laboral se poderia ter mais atenção. Aliás, uma delas que eu realço é esta questão da licença de maternidade, de olharmos para ela com olhos humanos, precisamos de mais tempo para as mães estarem com os seus bebés. Portanto, o alargamento aqui seria logo o ponto fulcral. Mas depois, quando estamos... E hoje em dia em Portugal, desculpa, são quantos meses? Eles são 4 meses, que depois podem ser alargados a 5 meses e, se eu não estou em erro, por mais 90 dias, sendo que isso depois também tem consequências a nível financeiro, que quando um bebê chega, as famílias também têm que olhar para essa vertente com um olhar ainda mais atento. Sim, mas continua, que desculpa, interrompi, porque eu fiquei com essa curiosidade, porque esse período de licença maternidade precisa de um alargamento, mas, por outro lado, tem outras questões, né? Portanto, isso teria mesmo que partir depois das nossas hierarquias mais altas. Mas em termos quando volta ao trabalho, como estava a dizer, existem aqui algumas questões que podem ser repensadas e que seria completamente benéfico para a mulher, seja os horários mais flexíveis, por exemplo, na questão da amamentação ou da extração do leite, ter locais mais privados para a mulher o poder fazer, com a sua privacidade, ter programas de regresso gradual ao trabalho, que já existem aqui outros países a fazê-lo e que se mostra benéfico. Esta própria cultura das FIAs, de empatia com a mulher, com a maternidade, e até formações à equipa sobre a maternidade ou saúde mental poderia ser uma estratégia que iria beneficiar não só a mãe que está a passar por essa fase, porque já previamente já tem aqui alguma formação, como depois o resto da equipa, de que forma é que podem ajudar, estar mais atentos, também cultivarem aqui mais empatia nas próprias equipas. E por acaso, Joana, tem histórias para partilhar de mães que realmente passaram por uma fase muito difícil, muito desafiadora, mas deram a volta por cima? Cada mãe e cada bebê são diferentes e, portanto, nós temos histórias também muito diferentes. Quando existe aqui... aliás, eu posso até mesmo partilhar aqui um caso de uma mulher com aproximadamente 30 anos, solteira. Portanto, a rede de apoio aqui um bocadinho mais alargada e que apresentava sintomas de tristeza persistente, maior irritabilidade, episódios de choro frequentes, esta dificuldade de lidar com desafios do dia-a-dia que antes era fácil e que depois se tornaram mais difíceis.
e com sintomas de inicialmente ter uma ligação ao bebê, mas depois ao longo do tempo esta ligação se ir afastando. Ou seja, criar aqui um distanciamento da ligação com o bebê, precisamente por este cansaço, por esta fadiga, e que depois, com a terapia, seja a validação emocional, mais tarde a reestruturação de pensamento, o criar estas rotinas mais consistentes, o pedir ajuda, o ensinar a pedir ajuda, e também a própria mulher se validar internamente de merecer pedir ajuda e que depois isto levou a um resultado positivo. Mas temos várias histórias, não é? Também temos histórias de bebés que sentem-se mais inseguros e que acabam por manifestar isso em noites com ciclos de sono mais curtos, mais intensos, que depois leva a uma exaustão também da mãe, e por outro lado, se o bebê se sentir mais seguro, mais confortável e tiver aqui noites de sono com ciclos mais alargados, depois também tem outra influência na mãe. Portanto, é um mundo. Pois é, são muitas ações. Eu também fiquei a pensar em outra questão do quarto do bebê e também do bercinho. Se é recomendado ter ali, ficar do ladinho da mãe, no quarto ali da mãe, dos pais, ou a criança ficar já no seu próprio quarto e a mãe fazer esse movimento de levantar quando for preciso e até a criança. Então, o que seria mais recomendado? Aquilo que a Associação Americana de Pediatria nos vem dizer é que até aos 6 meses de idade que deve existir a partilha de quarto, portanto, o nextomia, ou ver-se ficar ali ao lado dos pais. Aqui muitas vezes, até mais do que o bebê ficar no berço dentro do quarto dos pais ou ficar num quarto isolado e existir esta movimentação da mãe, até nos surge mais a questão da partilha da cama ou a partilha do quarto, que aqui é muito uma questão pessoal, também tem uma influência cultural, mas aquilo que nos é recomendado, portanto, até por riscos físicos, é não existir a partilha da cama, mas até aos 6 meses a partilha do quarto. Não, e risco físico, quando diz, é realmente assim, de caiu no sono, não esmagar a criança, não sufocar a criança, né? Porque eu já ouvi histórias sobre isso, que às vezes ele deu de mamar ali a mãe deitada e pegou no sono, quando foi ver, estava praticamente em cima da criança, que é um perigo enorme. Exato, e aliás adota-se esta estratégia da partilha da cama precisamente para ser mais fácil para a mãe, seja em termos de amamentação, de não cortar tanto o ciclo do sono, portanto em termos emocionais, digamos assim, em termos psicológicos, pode trazer aqui alguns benefícios, mas depois em termos físicos sabemos que é um risco muito grande, por esse exemplo que deu, ou até mesmo pela morte súbita, portanto temos que ter aqui uma tomada de decisão consciente. Sim, não, é muito sério, porque quando há esses distúrbios do sono e ou não se dorme, ou depois se dorme sem a preparação devida de onde estar cada um, é muito sério, é muito arriscado mesmo acontecer, né, algum mal maior com os bebês, não é? É isso mesmo, devemos tomar sempre a decisão consciente e informada. Depois aqui dos 6 meses de idade, então aí fazer a transição para o quarto do bebê. Sim, sim. E para as mamães que nos acompanham, aquelas que ainda vão ser mamães, que estão gestantes, algum ponto que a Joana gostaria de destacar e de deixar como mensagem, algo que a gente, de repente, não mencionou aqui? Bem, é um período muito bonito, mas que também é um período muito desafiante, como nós fomos falando aqui, tanto na questão da privação de sono, como na regulação emocional, no próprio autocuidado da mãe, é exigente e, portanto, é importante que as mães saibam que não estão sozinhas, que é importante pedirem esta ajuda, porque a rede de apoio
serve precisamente para isso. E deixando aqui uma mensagem para as mães que nos estão a ver ou para as futuras mamãs, dizer que a maternidade não é sobre a perfeição, mas é sobre a conexão com o bebê e consigo própria. Muito bem. E para a gente encerrar o programa, se a gente pode resumir alguns passos, os passos que foram falados ao longo do programa, para que as mães possam adotar, a rede de apoio também possa adotar nesse período, vamos fazer tipo um checklist para resumir o que foi nosso programa e assim as mães estarem atentas aos diversos pontos que onde precisam de cuidado. Sim, então o sono tem um papel neurobiológico muito importante e as mães devem estar atentas a ele, mas é um papel. Precisamos estar atentas a mais do que aquilo que é o sono, porque ele tem consequências que são visíveis, algumas são mais subtis, mas outras também são visíveis, mas mais do que isso precisamos estar atentas à forma como a mãe se sente, ao seu bem-estar, à forma como a sua rotina está a decorrer e o quão o bem-estar isso lhe traz ou não. E depois daqui a mãe também validar internamente esta questão de a ajuda existe, nós somos seres sociais, as outras pessoas também existem precisamente para nos apoiar, nós apoiamos os outros apoiam-nos e, portanto, pedir ajuda é um ato de coragem, é um ato de autocuidado que a mãe tem, portanto, é importante aproximar esta rede de apoio sem sentimentos de culpa e aproximar é precisamente dizer aquilo que precisa. E depois a ajuda profissional também está aqui para ajudar estas mães a passarem com mais equilíbrio esta fase, mas a terapia tem o seu papel e o autocuidado também tem o seu papel e, portanto, a mãe deve olhar para estas dimensões e recorrer a elas para se sentir bem enquanto mãe, porque assim está preparada para o bebê sentir-se bem. Porque uma mãe que não se sinta bem também não consegue passar estas emoções positivas ao bebê e este conforto que o bebê precisa. Isso, muito bem. E além dessa validação, não perder a sua identidade, são as diversas dimensões que falamos ao longo do programa. Cuidar da alimentação, tirar as cestas durante o dia, ficar menos tempo diante de telemóveis e ecrãs. Reforço, procurar terapia sempre que possível. Então, diversas dimensões que a gente precisa olhar para que, como a Joana falou, a mulher se cuidar para poder conseguir dar todo o cuidado necessário às suas crianças, aos seus bebês. Então, muito obrigada, Joana, pela sua partilha de experiência e fica essa mensagem de autocuidado. A gente se cuidar para a gente conseguir ter toda a capacidade de cuidar do outro. Então, fiquem com Deus e até um próximo programa Manhã Viva. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.